Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nossa aula de número 20 sobre orações subordinadas. E hoje nós falaremos da palavrinha que, sobre os tipos de que existem na língua portuguesa. Claro que é uma aula que, de certa forma, eu vou repetir o que nós já vimos, tá? Aliás, nós só poderemos falar em tipos de que e tipos de se, né, quando vimos aí tudo o que já foi visto anteriormente, ou seja, quando o aluno já fez o curso aí de morfologia e de sintaxe, pelo menos do período, né, sintaxe do período simples, nós estamos aí no final do período composto, então já dá para falar em tipos de que e tipos de se. Essa aula, portanto, é sobre os tipos de que na língua portuguesa e a próxima aula sobre os tipos de se. E como eu comecei a falar, acabei não falando, né, eu vou acabar sendo aqui até de certa forma repetitivo, porque nós já vimos o que, por exemplo, como pronome relativo, como conjunção integrante, mas não vimos o que aí como outras formas. Isso vai acontecer com o se também. Eu já vi alunos me dizendo, professor, eu tenho muita dificuldade em reconhecer o que, né, nesse conteúdo, tipos de que e tipos de se. Mas é óbvio que vai ter dificuldade, né? Aí tu vai perguntar para o aluno se ele já viu aí, se ele sabe o que é um substantivo, ele não sabe, ele pergunta o que é um sujeito, ele não sabe. Enfim, pessoal, algumas coisas na língua portuguesa a gente tem que ter uma bagagem aí, né, de aprendizado já. Se o aluno realmente não sabe, não estudou classes gramaticais, não estudou emprego das palavras, não classificou as palavras, não estudou período simples, período composto, ele não vai conseguir realmente, né, reconhecer aí os tipos de que e os tipos de se, tá? Por quê? Começa por aqui, ó. Que, pronome relativo. Você já sabe o que é, a gente viu lá em pronome, depois vimos, né, ali nas orações adjetivas também, que aparece o que é pronome relativo. E é bem fácil de identificar. Sempre que eu puder substituir por o qual, a qual, significa que ali eu tenho um que, mas principalmente percebendo que ele está retomando um termo da oração anterior. Aqueles são os funcionários que eu contratei, os quais eu contratei no caso, né? Eu consigo substituir nesse caso aqui por o qual a flexão, os quais, está no masculino plural, fica no masculino plural. Eu coloquei o qual porque dá para substituir por o qual e suas flexões. Ele retoma um termo antecedente. Quando eu não conseguir substituir por o qual, a qual e as suas flexões, e não estiver retomando nenhum termo anterior, não é pronome relativo, tá, pessoal? O cuidado que vocês devem ter aqui é esse aqui, ó. Aqui nós temos uma oração adjetiva, os funcionários que eu contratei. Eles não sabem o que eu sei, ou eles não acreditam no que eu acredito. O aluno tende a achar que eu tenho aqui substantivas, porque que sabe o que? O que eu sei. Acredito no quê? No que eu acredito. Aqui é uma objetiva indireta, aqui é uma objetiva direta. Ele acha que são esse tipo de oração. Mas a gente já chegou a ver em aulas anteriores, né? Esse o equivale àquilo, no em mais aquilo. Então eu tenho aquilo ali, eu tenho aqui orações adjetivas também, tá? Não são orações substantivas. Por quê? Porque esse que aparece depois do o, que significa aquilo, é um pronome relativo. Aquilo, o qual, naquilo, o qual, digamos assim, tá? Então peguem essa estrutura que vai ajudar bastante. Você já deve ter percebido, né, que ajuda muito vocês na análise sintática, tá? Então a atenção especial seria aí em relação ao pronome relativo com isso aqui. Vamos ver o que agora como conjunção integrante. Também já vimos, é uma aula repetitiva, tá lá, introduzem orações subordinadas substantivas, né? Ele não pode, as conjunções integrantes introduzem, né, orações subordinadas substantivas. Esse que como conjunção integrante não pode ser substituída, aliás, ela não pode ser substituída por o qual e flexões. Tu não vai conseguir, não tem como substituir. E não retoma termos, ó, constatou-se o qual conseguiremos passar no teste, já não tem como substituir por o qual, já não é pronome relativo. Ó, tem que ver o que é. Aí, claro, pela estrutura, por isso que eu digo que só pode ser visto nessa altura do campeonato, né? Se você não viu as orações, você não vai reconhecer que eu tenho aqui uma oração substantiva. Constatou-se o quê? Que conseguiremos passar no teste. Que conseguiremos passar no teste foi constatado, digamos assim. Pronome apassivador. E aqui eu tenho uma subjetiva, o verbo transitivo direto, né? E claro, eu tenho ali uma conjunção integrante, com certeza. Atenção! Maria tinha medo de que
a encontrassem. Eu falei que o pronome relativo retoma um termo anterior, geralmente um substantivo. Eu tenho um substantivo aqui, esse aqui não é pronome relativo, tá? Não está retomando o medo. Na verdade, ele é uma conjunção integrante. Ó, eu tenho aqui uma completiva nominal, como a gente já viu. Mas como tem um substantivo ali, o aluno acha que esse que é um pronome relativo. A preposição vem da onde? Da regência de algum verbo ou de algum nome que está aqui? Não. A preposição vem ali do nome, que seja. Quem tem medo de. Eu tenho aqui uma completiva nominal e esse aqui é uma conjunção integrante, tá? Não é pronome relativo. Tá bom? Vamos lá para o que como preposição acidental. E aqui é muito importante, pessoal, porque tem que encontrar é uma locução verbal. Eu consigo substituir esse que por um de, o que me diz que é uma preposição. Né? O de é essencial, o que é acidental, pode ou não ser preposição. Ele vai ligar duas palavras, né? Pode ser verbos, geralmente o ter e o haver. Ó, tem que encontrar, né? Há de encontrar, ou sei lá, né? Enfim, tá? Pode ser substituído aqui pelo de. Qual é o grande problema, e aqui realmente é um problema mesmo, e cai em concurso, é esse aqui, ó. Os alunos da escola têm, vírgula, devido ao grande número de pessoas reprovadas, vírgula, que estudar, tá? Pode, tá longe, tá distante, ó, ele colocou uma vírgula aqui, né? Aí colocou aqui um monte de adjuntos, digamos assim, e segue com a locução verbal ali. Ou seja, a locução verbal aqui é tem que estudar. Tá aí, ó. Temos que estudar. E se temos que estudar é uma coisa só. E eu consigo substituir pelo de. Não é uma substantivo. O aluno tem de fazer essa análise. Nós, sujeito, temos o quê? Que estudar, reduzida substantiva de infinitivo. Não. Isso aqui é uma coisa só, tem que encontrar, conforme vocês estão vendo ali. O aluno tende a fazer essa analogia, essa análise sintática, e não é essa, tá? Bastante cuidado, ó. Temos que estudar é uma locução verbal. E aí a pergunta que não quer calar, quantas orações nós temos no período? Também cai em concurso. Tem que encontrar. Período simples. Isso aqui é uma locução verbal. Locução verbal equivale a um verbo só. E aí ele olha isso aqui e acha que esse período é composto. Porque, tem um verbo aqui e tem outro verbo ali. Período composto. 2 verbos, 2 orações. Não, é uma só. Porém, tá aquele adjunto ali no meio, né? Aquele termo enorme ali no meio. E eu tenho aqui um período simples com uma única locução verbal. Locução verbal equivale a um verbo só. Né? É a mesma coisa que isso aqui, só não coloquei nada no meio. Tá? Então bastante cuidado com isso, que é sempre bom falar, já que cai em concurso. O que como partícula expletiva? Não possui função sintática, o C também não vai possuir, a gente vai ver na próxima aula, e nem semântica. Tá? Pode ser retirado do texto sem prejuízo semântico. Mesma coisa vai acontecer com o C depois. Tá? Já vão gravando isso. Eu consigo tirar o que daqui e o que dali. A oração, na verdade, ó, o que vocês querem afinal? O que vocês querem, afinal? É um que não faz falta ali no texto. Aqui é a mesma coisa, ela quase me faz chorar, ela quase que me faz chorar. São formas que eu posso falar, geralmente no dia a dia as pessoas falam assim, né? Então esses ques aí são partículas expletivas. Atenção, e muita atenção, porque ela pode vir acompanhada desse verbo ser. É em momentos difíceis que sabemos quem são nossos amigos. Percebam, em momentos difíceis, sabemos quem são nossos amigos. Não vai fazer falta nenhuma. Nem ela, que é a partícula expletiva, nem o verbo ser. Mas pode vir dessa forma aqui. Agora, na questão, pode estar perguntando se eu posso retirar esse que sem prejuízo de entendimento ou correção gramatical? Não, só o que não. Eu tenho que tirar o que e o e e o verbo ser também, o é, né? Não dá para tirar um só. Se eu tirar só esse, vai ficar aí em momentos difíceis, sabemos que... Então eu tiro um e tiro o outro também. Esse é que pode estar juntinho. Eles é que viram o acidente. Eles viram o acidente. Então esse é que tá ali, ó. Que não é pronome relativo. O aluno tende a achar que esse aqui é pronome relativo, não. É partícula expletiva. É a mesma coisa que essa aqui, só tá juntinho ali. E principalmente... isso aqui, eu tenho um é que, mas você já conhece essa oração, né? Pelo amor de Deus, subjetiva. Começa lá com o verbo ser, né? Verbo de ligação, o predicativo do sujeito, e a subjetiva está aqui. É parecida, por isso que a análise sintática às vezes é difícil para o aluno. Mas, para o aluno que não estuda, conforme vocês devem estar percebendo, você deve estar pensando, é isso mesmo, né? A pessoa tem razão. Exatamente, tá? Bastante cuidado com as informações que eu estou
dando a vocês, tá? Vamos lá para o que como conjunção. E aí nós já vimos também, não tem, né? Já vimos as conjunções, já vimos as orações, então acho que vocês já estão cansados desse assunto. Pode ser explicativa, dando ideia de pois. Saia, pois eu quero entrar. E aí explicativa, coordenada explicativa. Coordenativa explicativa, né? Conjunção. Pode ser consecutiva, vai estar precedido de tão, era tão alto que não conseguia passar na porta. E pode ser comparativa, ele era mais eficiente que seus colegas eram. O verbo pode aparecer implícito e conta como duas orações aqui também. Uma oração aqui e outra oração aqui. Cadê o verbo? Está implícito. Tá? Bastante cuidado com isso. Então aqui também não vou me estender muito, porque nós já vimos as condições, o que pode ser conjunção explicativa, consecutiva, comparativa e outras ainda que não tem caído bastante, não vou nem falar delas, tá? Mas as principais são essas aí. E ele aparece, claro, em locuções conjuntivas, conforme vocês estão vendo, ó, desde que, sem que, uma vez que. Aliás, o que é um problema, nós veremos depois em redação como tirar o queísmo do texto. Dependendo do texto, em 2, 3 linhas, pode aparecer até 5 Qs aí, de tanto que existe na língua portuguesa, tá? E a gente tem como tirar esses Qs do texto. O queísmo é feio. Ó, desde que ele seja aprovado, irá viajar. Ideia de condição. Desde que ele chegou, está conversando. Ideia de tempo. Desde que insiste nisso, ideia de causa, né? Deverás apresentar provas. Por quê? Porque você insiste muito nisso. Então esse que pode estar junto aí, né? Nós vimos lá a polissemia conjuntiva desde que, desde que, desde que, o mesmo desde que, porém com relações lógicas de sentido diferentes, tá? Pode ser o advérbio de intensidade, equivale a quão ou quão, né? E não modifica substantivo. Muito importante. Isso aqui é um adjetivo. Que lindo é seu sorriso. Lindo é seu sorriso, né? Desculpe, quão lindo é o seu sorriso, desculpe. Quão lindo é o seu sorriso. Equivale a quão e não se refere a substantivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando se refere a substantivo, pode ser partícula expletiva. Que vestido mais lindo. Eu consigo tirar aquele que e dizer vestido mais lindo, né? E aí eu tenho aqui uma partícula expletiva. Não dá para substituir por quão. E está se referindo a um substantivo. Quando é advérbio de intensidade, não se refere a substantivo, porque o advérbio não se refere ao substantivo, ele se refere ao adjetivo. Tá ali. E aqui a partícula expletiva. Bastante cuidado também com essas informações que eu estou dando para vocês. Tá? É uma forma de vocês reconhecerem um que aí e outro. Tá bom? Vamos lá para o que como pronome interrogativo. É usado em perguntas diretas, falar o que aconteceu com ele. Maior prova de que é pronome interrogativo que eu consigo colocar ali, ó, o que aconteceu com ele. Eu consigo colocar um artigo ali na frente dele, o advérbio, eu não consigo colocar um artigo lá na frente do advérbio, tá? E substantivo, vem sempre precedido de um determinante e é acentuado. O determinante você já sabe o que é, né? O pronome, às vezes o adjetivo, o artigo, tá? Ó, ela tem um que de mistério, tá? Acentuado, o um tá ali, o determinante, o artigo, ou então o pronome, um que. Esse que é uma palavra para ser muito estudada, e é mesmo, tá? Então aqui eu tenho o que como substantivo. E agora nós vamos aí para os tipos de C da língua portuguesa.